Ok, precisamos falar sobre esse filme que, na minha concepção, ele teve acertos muito grandes, mas também erros, não diria que tão grandes assim, mas que não precisava, sabe? Não precisava. E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, esse vídeo é de um quadro aqui no meu canal que se chama Recomendando Filmes, né? Que é onde eu assisto algum filme, recomendo aqui pra vocês, indico um bom filme que eu gostei, né? Lembrando que aí nos comentários, galera, eu vou estar deixando aí, tá bom? Nos comentários, o link dessa playlist de Recomendando Filmes. E na verdade tem outros quadros aqui no meu canal, caso vocês queiram conhecer também. Mas esse é do Recomendando Filmes. Recentemente, agora que eu tô gravando esse vídeo, lançou um filme de Oppenheimer. Bom, para quem não sabe, Oppenheimer, ele foi considerado o pai da bomba nuclear, o cara que basicamente criou a bomba nuclear. Bombas nucleares foi algo revolucionário para a época, com uma explosão nunca vista antes, né, que foi lançado no dia 6 e também no dia 9 de agosto. No caso, a primeira bomba foi em Hiroshima e a segunda bomba foi em Nagasaki. Pois é, no Japão. E conta a história do Robert Oppenheimer, que foi o cabeça disso tudo e etc. Esse filme, antes de mais nada, já quero dizer que ele é um filme maravilhoso para ser assistido. Porém, é óbvio que eu recomendo fortemente que vocês, se puder, né, só se puder assim, estudem um pouquinho pelo menos sobre a história, sobre o contexto da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, só para entender um pouco mais o contexto daquela época, né? Estamos falando de 1930 e 40, né, e tudo mais. E obviamente naquela época a gente não tinha tanta expressão de liberdade o quanto a gente tem hoje. Obviamente aquela época é uma outra época completamente diferente da nossa época, né? E só em você falar de bomba nuclear e como ela foi feita, o que é que se passava na cabeça dos americanos, o que é que se passava na cabeça do Oppenheimer, né? E é legal porque eles também citam o Albert Einstein, né? Pois é, o Albert Einstein, de uma certa maneira, assim, meio que indistinta, participou indiretamente disso tudo também, sendo que o Albert Einstein, né, tô falando o nome dele todo errado, mas enfim, o Albert Einstein, ele era uma pessoa pacífica, né? Ele também foi um dos grandes gênios na sua época e etc. E o Oppenheimer sempre ia atrás do Einstein para pedir conselhos ou informações e essas coisas. E o Einstein, obviamente, se negava a esse tipo de coisa. O Einstein gostava dele como pessoa, né? Mas o Einstein não gostava dele de uma certa maneira como um cientista levando para um lado de guerra, levando para uma arma, né? E é muito legal porque naquela época não existia bomba nuclear, tanto é que Oppenheimer, quando criou a bomba, ele via que aquilo poderia literalmente destruir o mundo com apenas uma única bomba, já que nunca tinha sido testado toda aquela nova ciência, né? Então existia, querendo ou não, um grande medo deles criarem uma bomba tão forte sem querer e acabar o mundo, mesmo que se fosse jogado apenas em um único lugar. Mas eles, enfim, né, jogar a bomba, fizeram um teste e não acabou com o mundo, mas ele acabou com o mundo de outra maneira. Bom, a história ela foi muito bem contada sobre o Oppenheimer, mas teve algumas coisas que eu vou reclamar já já com vocês, mas em geral é um excelente filme, é uma excelente história e é um excelente momento para vocês refletirem sobre tudo, incluindo sobre a guerra e sobre o criador, né? Como eu falei para vocês, o Oppenheimer, ele tinha um dilema. Ele também não queria, de uma certa maneira, criar uma arma, né, para jogar em pessoas, mas ao mesmo tempo eles estavam correndo uma corrida contra o tempo, contra os nazistas, né, que poderiam também desenvolver essa bomba muito mais rápido e quem sabe jogar nos Estados Unidos e os nazistas ganharem a guerra e tudo mais.
Então é óbvio, se ele não queria criar a bomba, mas ele olhava e dizia, não tem o que fazer, ou eu crio essa bomba o mais rápido possível pra gente ganhar essa guerra, ou os nazistas vão ganhar, não posso ficar parado de uma certa maneira. O legal desse filme é que ele mostra que não existe preto no branco. Existe uma situação ali de política, de guerras que são muito complicadas e decisões muito complexas a serem tomadas. E o filme a todo tempo rebate sobre isso, não apenas no Oppenheimer, mas também sobre todos os outros cientistas que trabalham naquilo dali. Porém, galera, o filme ele tem 3 horas de duração. Sim, eu não tô zoando, 3 horas de duração. E o Christopher Nolan, pra quem não sabe, que é o diretor desse filme, eu amo demais o Christopher Nolan. Normalmente os filmes dele é incrível, como por exemplo o filme do Interestelar, que eu gosto demais. Eu não sei como ainda não fiz um vídeo falando sobre esse filme. Calma que depois eu faço um vídeo falando sobre esse filme. E nesse filme maravilhoso que ele fez, porém não precisava ter 3 horas de duração. Não precisava, porque Christopher Nolan parece que gravou todas as cenas, gravou tudo e falou, não, quero botar tudo, não quero cortar nada, quero deixar tudo. E querendo ou não, gente, de verdade, o filme é bom, mas tem alguns trechos, alguns momentos que se torna, às vezes, excessivo, cansativo e que você até se perde no roteiro. Como assim, William? Porque, como eu falei, envolve muita politicagem, envolve muitas pessoas e chega um momento que ele bota tanta politicagem, tantas pessoas, tanta coisa, que você se perde sobre o que exatamente está acontecendo e o que de fato, o que o público se interessa, ou o que eu acho que o público tá mais ali, é para entender só um pouco mais do contexto da história sobre o Oppenheimer, um pouco do como ele criou a bomba e tudo mais, sendo que ele botou tantos personagens ao mesmo tempo, tanta coisa, e obviamente, além de comer um grande espaço de tempo, né, comeu um grande espaço de você às vezes ficar sem entender no espaço-tempo, vocês estão entendendo? E que foi algo, na minha opinião, meio que desnecessário e etc. Eu não sou contra filmes longos, não sou contra. Um grande exemplo disso é que eu amo a trilogia do Senhor dos Anéis, e eu sempre assisto a trilogia do Senhor dos Anéis. O segundo filme e o terceiro filme, pra mim é de lei que as pessoas assistam a versão estendida. Na verdade, todos os filmes eu assisto na versão estendida, mas eu sou a favor que o filme seja uma versão grande, né, que o filme seja grande, se ele tiver muito conteúdo, né, sendo que nesse filme eu achei que ele ficou tentando tirar o tempo todo leite de pedra, sabe, o tempo todo amassando, eu quero tudo. Não precisava, né? Eu tava discutindo isso com um amigo meu que também assistiu o Oppenheimer e a gente chegou na mesma conclusão disso facilmente. Não precisava o filme ter 3 horas. O filme é bom, o filme é legal, conta a história dele, conta, mas não precisava, porque o filme é meio que parece 2 filmes, sabe? Tem um filme que conta a história do Oppenheimer, que lançou a bomba, e aí vai ter o julgamento, aí depois vem um outro filme que entra a parte de política, de não sei o que se torna meio chato, que se torna meio cansativo, que se torna muitos personagens avulso, assim, só pra falar, muitos personagens conversando, muita ladainha, muita enrolação às vezes, que não precisava, mas mesmo assim é um filme excelente, não deixou em momento nenhum de ser um filme bom, é um filme que você consegue entender as motivações dos personagens, inclusive do Oppenheimer. Você vê que o governo, obviamente, meio que faz uma trairagem com ele, só porque ele participou há anos atrás, se eu não me engano, era comunista, alguma coisa assim. E é aquele negócio, novamente, volto a dizer pra vocês, estava em uma situação de guerra, né? E, obviamente, não existe decisões fáceis para serem tomadas, né? Existem apenas situações menos pior para você se tomar, né? A vida, como a gente sabe, a vida real não é algo simples, que se resolve simplesmente com um estalar de dedos, principalmente quando envolvem políticas, pessoas, guerras, entre várias outras coisas. Mas esse filme, ele é excelente porque ele encerrou de uma maneira que eu achei lindo. Ele encerrou de uma maneira reflexiva, que vai fazer qualquer pessoa assistir esse filme, independentemente de qualquer país, seja na Alemanha, na Rússia, no Japão, que vai falar sobre isso não é legal. Criar essas bombas não é legal. Obviamente, se o mundo entrar em guerra novamente, galera, provavelmente, quando eu falo uma guerra grande, uma guerra mundial, e as pessoas forem lançarem bombas nucleares uma na outra,
o mundo vai se acabar com a tecnologia que temos hoje, né? Então esse filme ele traz isso, uma questão reflexiva sobre o assunto, sobre as pessoas repensarem e obviamente as pessoas não chegarem a tal ponto de fazerem isso e, é claro, por consequência, se tiver uma terceira guerra mundial, acabarem com o mundo. Bom, mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu recomendo demais assistirem. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho, tá bom? Para estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Beleza? Então é nóis. Valeu, falou e até mais.